Se tem uma matéria que eu gostava na escola, era história. Mas dependendo do professor também. Porque tinha um professor que contava assim, então, Francisco Ferdinando, aquele trem chato. E tinha um professor que falava assim, e aí acontecia tal coisa. Aí eu, meu Deus do céu. E eu percebi que eu nasci em 1989. E aconteceu tanta coisa antes de eu nascer que a gente fica estudando hoje, em livro de história, e aqueles acontecimentos incríveis. E a gente nem percebe que as coisas que a gente viveu num passado curto, né? Ou que a gente tá vivendo hoje, daqui um tempo a gente vai ser aqueles velhos que vai falando assim, você lembra daquela época que a gente passou daquele negócio? Ou daqui uns 200 anos vão estar nos livros, se é que vão ter livros, né? De histórias dos jovens. Você já parou pra pensar nisso, meu Barilando? Eu não. Nunca pensou? Não. Pois esse vídeo é exatamente pra isso, pra gente lembrar e perceber que tem muita coisa de hoje em dia que daqui um tempo vai ser bem estranho. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode lembrar aqui nesse vídeo e tem algumas coisas que vão ser coisas tristes que a gente passou e vão ser comparáveis a eventos históricos muito grandiosos. Que eu não sei se você já estudou isso, mas nós tivemos vários tipos de doenças ao longo da história que ficaram bem famosas e que a gente tem um peso muito grande, que foram muito importantes e tal. Por exemplo, a peste bubônica, que atingiu a Europa no século XIV, que todo mundo já estudou de alguma forma, né? Porque era transmitida pelos ratos, pelos carrapatos, na verdade, que vinham nos ratos, e tinha aqueles doutor lá da peste bubônica, né? Que tinha um narigão assim, dá um medo danado aqueles bichos, né? Nossa senhora, você tá doido. O objetivo da máscara era proteger os médicos do miasma, pois eles achavam que as doenças eram transmitidas pelos conjuntos de odores provenientes de matéria orgânica em putrefação. Que olha só, matou por volta de 100 milhões de pessoas numa época em que existiam 450 milhões de habitantes. Entendeu a dimensão do negócio? É uma fationa de uma pizza. É uma fatiaça. Teve a tal da gripe espanhola no início do século XX, que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas. Mais recentemente, você lembra daquela epidemia, daquela pandemia, na verdade, do H1N1 em 2009? Você lembra, papai? Eu lembro. Foi quando eu tava na universidade, daí eu tomei vacina lá. E foi aí que todo mundo começou a instalar uns negócios de álcool em gel na parede. Eu nunca tinha pensado em usar álcool em gel e tal, e o pessoal começou a usar isso. A gente ficou meio preocupado, mas, né, não foi aquela coisa toda. Na época dos nossos avós também, você lembra que teve muito problema com doença de Chagas? Teve muita gente com doença de Chagas mesmo, é verdade. Mas quem imaginaria que em 2020 ia acontecer um apocalipse global, que a gente ia ficar parecendo que tava no The Walking Dead, todo mundo usando máscara, porque veio o tal do Covid-19 que rebentou com um monte de gente e fez podemos dizer, mudou um pouco a sociedade, como é que a gente conhecia naquela época, né? Que a gente nunca tinha passado nada próximo daquilo. Que é uma coisa recente, mas eu não sei se vocês lembram, mas em 31 de dezembro, a OMS mandou um alerta pro mundo que o bicho meio que tava pegando. E em 2020 foi confirmado o novo coronavírus, né? Que chegou praticamente em todas as partes do mundo. O último exemplo de uma pandemia mundial foi a do vírus H1N1, em 2009, que chegou a atingir 120 territórios do mundo em apenas 8 semanas. Tá aí, uma coisa meio que recente, que parece que não, mas aconteceu já tem um tempinho, mudou bastante a nossa vida. Imagina como é que o pessoal vai estudar a grande pandemia lá no futuro. É uma coisa pra gente começar a pensar. Uma das coisas também que sempre estão nos livros de história são as guerras, né? E assim, a gente não pode nem falar que as guerras pararam, porque tipo, vira e mexe, tem uma guerra por aí, tem guerras que nunca acabaram. Mas a gente tem como se fosse uma divisão das guerras mundiais, né? Mas tipo assim, o Iêmen tá em guerra civil desde 2014, não parou até agora. Na África tem conflitos na Somália e no Sudão, que estão rolando também. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não tem uma guerra pesada mesmo lá na Europa, coisa que ultimamente está acontecendo, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a operação militar na região de Donbass, leste da Ucrânia. Para você que não lembra, esse conflito foi anunciado há 2 anos, Barbarilando. Você acredita que já tem isso tudo? É muito tempo, né? Não parece que passou isso tudo. E você sabe por que começou essa guerra toda? Isso tudo aconteceu com a Ucrânia
Ucrânia tentando entrar, ou demonstrando um mínimo interesse de entrar para a OTAN. Você sabe o que é a OTAN? A OTAN é como se fosse uma maçonaria. É um clubinho de uns países que eles meio que se protegem tanto politicamente como militarmente. Que foi uma organização que começou por causa da Guerra Fria, sendo que um dos objetivos da OTAN era meio que fazer uma oposição à União Soviética, que era um grande conglomerado ali de países, né? E acabou, né, a União Soviética, viraram vários países, mas meio que esses países foram entrando para a OTAN e a Rússia foi olhando aquele negócio e ficando assim, uai, mas o povo tá entrando pra OTAN e tá só chegando perto de mim, e mais países fazendo perto da OTAN, acabando que a Ucrânia ia ser quase o grande território que ia fazer fronteira com a Rússia, que ia querer entrar pra OTAN. Eles falam assim, gente, se a Ucrânia entrar pra OTAN, meio que a OTAN vai estar na nossa porta de casa aqui, nós estamos meio que... E foi o pensamento do povo da Rússia. Do povo não, né? Do Vladimir Putin, porque o povo da Rússia deve estar, tipo, de boa, assim, é ele que tá preocupado com isso aí. E em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e decreta que o bicho vai pegar, sendo a maior invasão europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Os números ainda são incertos, as baixas ainda são incertas, é um conflito que ainda está acontecendo, meio que a história ainda está sendo escrita. Mas na verdade eu acho que é uma coisa muito triste, né, de a história está sendo escrita em pleno 2024 com um cenário de guerra e ainda envolvendo vários e vários países. Porque é engraçado a gente pensar também que é uma guerra só da Rússia contra a Ucrânia, porque na verdade não é. Porque se a Ucrânia for entrar para a OTAN mesmo, é uma guerra com mais de 30 países, né? Então isso pode vir a escalar para uma guerra mundial. Veio a reação do presidente americano Joe Biden dizendo que a guerra causará perda catastrófica de vidas. Tomara que a história seja escrita com um final mais leve, né? Se é que a gente pode torcer por isso aí. E nós presenciamos também um outro evento histórico na religião, porque todo mundo sabe que a eleição do Papa é um grande evento. Você lembra, Barelando? Sempre que tem a eleição do Papa, fica aquele negócio do jornal, fazendo cobertura. Tem o negócio da fumacinha, da fumaça lá branca. no Vaticano. É verdade. E a maioria das pessoas deve lembrar do Papa João Paulo II, né? Que ficou à frente da igreja de 1978 até 2005, totalizando 26 anos, sendo que foi um dos maiores, né, mandatos, entre aspas, é que a gente pode dizer assim, que a gente já viu. E logo após isso veio o Bento XVI, que ele era meio sisudo, né, meu Brelano? Tinha uma cara meio fechada, assim, parecia ser meio bravo. E que depois de 8 anos de papado, aconteceu uma coisa muito rara na história da humanidade, porque o Papa renunciou, coisa que só tinha acontecido com o Papa Gregório XII em 1415. Bento XVI não é mais o líder da Igreja Católica. O Papa que renunciou ao cargo se despediu hoje de religiosos e fiéis. Mas eu entendo o Papa, Renato. Não tá fácil. É muita pressão, você tá doido, tá à frente da igreja toda, deve ser um negócio muito complexo. E o motivo foi uma saúde mais debilitada, né? Ele realmente não estava aguentando muita pressão, ele tinha insônia, era um trabalho muito sacrificante, que é uma coisa que vai ficar aí pros livros de história contarem que o nosso Papa aqui da nossa época renunciou. O que talvez você não deve lembrar, porque já tem algum tempo, mas você sofreu as consequências disso, foi de uma crise mundial. Talvez a gente aqui no Brasil não tenha sofrido tanto, mas ela aconteceu e é só comparável a um outro evento que a gente estuda muito na escola, que é o crash da Bolsa de 29. Você deve ter ouvido falar nisso aí. Para quem não lembra, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, que é uma das grandes economias do mundo, em que começou a ter muita produção e pessoas começaram a ter acesso a muito crédito nos Estados Unidos e acabou que tinha muita oferta, não tinha tanta procura e isso acabou afetando a bolsa de valores e acabou que as pessoas que eram mais pobres começaram a ficar miseráveis, ou seja, aumentou muito a desigualdade no país e o pessoal passou um rabo lá. Só que em 2007 os Estados Unidos começou a fazer alguns movimentos ali econômicos que também desencadearam na maior crise econômica desde o crash de 1929, que você deve até lembrar um pouco das notícias, que foi o seguinte, ó, os Estados Unidos começou a dar muito crédito pro pessoal, falou assim, gente, a gente empresta dinheiro para
pra vocês fazerem o que vocês quiserem, né? E aí abaixaram muito os juros. Então, peraí, eu posso pegar dinheiro e pagar muito pouco por ele? Vai, então eu vou pegar dinheiro pra caramba. Pra quê? Pra comprar casa. A gente quer comprar casa pra gente poder ganhar dinheiro em cima da especulação imobiliária. Tipo, você compra por um preço, aí você começa a vender por outro, entendeu? Só que o que acontece? O povo, pra comprar um imóvel a prazo, tinha que colocar uma garantia, que era uma casa, normalmente, que eles já tinham. E o povo foi comprando casa e dando casa de garantia, e aí o pessoal que tava comprando casa não tinha pra quem alugar casa, já que tava todo mundo podendo comprar uma casa, e aí o pessoal começou a não poder pagar mais o empréstimo que eles tinham feito, e eles não recebiam renda de nada, e os bancos começaram a não receber os juros, o pessoal começou a ficar inadimplente. Aí, meu filho, isso aí deu uma confusão danada, foi virando uma bola de neve, o negócio foi ficando uma bagunça. E em 2008, a economia americana entrou numa recessão. O que significa? Começou a encolher. Mas só que a grande bandeira desse evento aí foi a quebra do banco Lehman Brothers. Vocês lembram desse nome? Lembram? Todo mundo lembra desse nome. O Lehman Brothers quebrou, que na verdade era um banco muito grande americano que tinha 158 anos de idade. Bom, os bancos começaram a quebrar nos Estados Unidos e alguns bancos europeus negociavam esses títulos lá, falavam assim, meu filho, os bancos americanos estão tudo quebrando, mas a gente investe lá. E aí o pessoal começou a ficar meio, né, assim, nós vamos mexer com esse trem não. Vários fundos congelaram, com o pessoal com medo de perder dinheiro, e a coisa começou a estagnar. Com esse medo, várias pessoas na Europa começaram a tirar o dinheiro de um banco muito famoso lá na Europa, né? Coisa que não acontecia em 140 anos. Ou seja, o cenário perfeito para uma crise mundial. O Brasil, claro, foi afetado pela crise também, mas essa foi a época que o Lula falou da tal da marolinha. Vocês lembram que a crise é só uma marolinha? Desculpa. A crise é só uma marolinha. Eu sou um imitador nato. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Então aqui a economia brasileira estava numa crescente, a gente estava indo muito bem. Mas olha só alguns números dos Estados Unidos. Quase 8 milhões de casas foram tomadas por falta de pagamento. Mais de 7,3 milhões de empregos foram extintos. Aumentou muito o número de moradores de rua e também da desigualdade social. Essa, com certeza, foi uma crise econômica que a gente passou e vai ser lembrada daqui a um tempo. O governo americano ficou na difícil situação de escolher quem será socorrido e quem vai afundar. Mas se tem um tópico que evoluiu e continua evoluindo ao longo da nossa história, é a tecnologia. E assim, a tecnologia de um tempo pra cá, dos últimos 20 anos, não é que ela deu um pulo, ela deu um salto mortal. Duplo carpado. Duplo carpado. Do PlayStation 1 pro PlayStation 3, vocês viram a evolução de gráfico que foi, por exemplo? Ou os gráficos que a gente tem hoje, né? Mas com certeza o assunto do momento é a tal da inteligência artificial, que pra mim vai ser o divisor da internet, assim. A gente tem aquele negócio foi criada a internet, tem um mecanismo de como os motores de busca funcionam. Hoje em dia, a inteligência artificial tá criando coisas que a gente ainda nem sabe como que vai usar. Inclusive, esses dias a gente foi no Google para aprender algumas coisas da inteligência artificial da Google mesmo, para implementar aqui no canal, né, Renato? A gente ficou como? De boca aberta. Os trem estão ficando, assim, impressionantes. Tanto para você gerar imagens, como gerar ideias, gerar texto. Dá para você usar a inteligência artificial como ferramenta para qualquer atividade que você vai fazer. Now turn it off! It's on fire, man! Call the fireman! Inclusive, eu queria até deixar um recado muito importante aqui, porque se você quer entender o mundo da inteligência artificial que vai ser noticiada daqui a um tempo, com certeza a Alura vai ser uma grande aliada nessa jornada, né? E eu ainda diria mais, não é nem se você quer aprender, eu acho que você precisa. É, o negócio já tá batendo na portinha, né? Pra você que não sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Lá com uma só matrícula você faz mais de 1.300 cursos que vão para todas as áreas, né? Tanto para você aprender a fazer uma planilha de Excel, como para você aprender produção audiovisual, para
você fazer um curso de criatividade, até isso tem. E a inteligência artificial com certeza é a menina dos olhos do momento, e lá tem vários conteúdos com os melhores professores do mercado para você entender de uma vez por todas que a inteligência artificial, ela não tá aqui para te dominar, ela tá aqui para te ajudar a você fazer alguma coisa. E tem coisa pra gente fazer, hein? E não precisa de ficar preocupado, porque tem gente, Renato, que não sabe de nada, tá perdido. Não precisa ficar preocupado, isso é pra todo mundo. Vai ter do basiquinho até tudo o mais avançado, exatamente. E olha só que delícia, né? Porque isso aqui não vai ficar nos livros de história, mas o Nerd Show te dá uma condição especial para você se matricular na Alura com 15% de desconto na matrícula. Com uma matrícula, uma só aqui, ó, você faz uma matrícula, você tem acesso a todos esses cursos que você pode fazer de tudo. Mas é só clicando no link especial do Nerd Show, que está na descrição ou no QR Code aqui na tela. E também não sei até quando vai durar isso também não, hein, Varelana? Eu também, fica aí, faz agora, não perde tempo. Então se inscreva na Alura e desenvolva a inteligência artificial, que imagina como é que o pessoal vai contar daqui pra frente, Varelana, como é que era aquela coisa, o pessoal não sabia direito usar a inteligência artificial, né? O que daqui pra frente a gente vai aprender que dá pra fazer com esse negócio que hoje a gente nem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Mas continuando no mundo da tecnologia, e além da tecnologia, mas na pesquisa de tecnologia, a gente lembra também sobre a exploração espacial, que ficou uma coisa muito, como é que eu vou dizer, distante na nossa cabeça, que a gente sempre ouviu que o homem pisou na Lua em 1969, mas é um negócio muito para trás, a gente não chegou a viver isso de fato. Coisa que está mudando no momento em que nós estamos agora, né? A exploração espacial está tomando vários novos rumos. E talvez você nem tá sabendo disso. Por exemplo, antes a gente nem pensava que podia ter uma empresa para concorrer, entre aspas, com a NASA, né? E hoje nós temos a SpaceX, a Blue Origin e vários outros países que estão fazendo vários movimentos nesse sentido. Quem diria que um dia um foguete poderia dar ré? Aí me impressionou. Poderia aterrissar, ser reutilizado. Podia ir lá para Lua, fazer uns negócios e tal e voltar meio teleguiado. A gente não pensava que isso era possível, mas isso está revolucionando a indústria. Renato, então quer dizer que o pessoal do marketing digital não vai poder ficar falando foguete não tem ré? Foguete tem ré hoje em dia, meu Varelana. Para você ter uma ideia, em 2019, olha que coisa legal, a gente conseguiu pela primeira vez fotografar um buraco negro, que você deve imaginar que não é uma tecnologia básica que vai fazer um negócio desse, né? É uma grande evolução que hoje pra gente pode ser uma coisa muito incrível, mas daqui a um tempo talvez não, talvez seja só o início de um processo que vai ser estudado. E em 2021 veio um carinha aí que mudou o jogo pra gente, que foi o lançamento do telescópio James Webb, o mais avançado da história e que faz umas imagens assim que tem elucidado um pouco do universo pra gente. É a Black Magic espaçonal. Espaçonal. E olha só que interessante, no momento que está sendo gravado esse vídeo, eu não sei quando você está vendo ele, mas está começando a acontecer uma corrida espacial para diversos destinos, tanto para Marte como até para o lado escuro da Lua. Você está percebendo que isso está acontecendo? Sabia, Varelana? Eu só queria estar numa dessas viagens. O que acontece? A China tem um projeto muito grande de poder colonizar, entre aspas, o lado escuro da Lua. Mas para que o pessoal da China está querendo ir lá para essas bandas? O que eles estão querendo? É porque, na verdade, a China acredita que lá tem uma substância que se chama hélio 3, que teoricamente pode ser o combustível do futuro. O hélio 3 pode ser feito uma fusão com ele e gerar energia, mas só que ele não é radioativo. Então, é uma energia limpa que podia ser usada aqui na Terra para substituir os combustíveis fósseis e várias outras coisas. É uma coisa bem ousada, a China já tem algumas sondas que mandaram para lá e trouxeram amostras, mas o plano da China é construir uma base lunar para fazer essa mineração, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu só fico um pouco preocupado porque quando começa a minerar, meu filho, a hora que entra dinheiro na história, o pessoal fica doido e a gente vai ter só aquela lua Cheetos Tubo, sabe? Ou então vai ser só uma lua minguante. Só minguante. Eu acho que lua cheia vai ficar complicado daqui a um tempo. Será que vai ser assim? Pode ser que eu esteja errado, né? Mas vamos ver o que os livros de história do futuro vão falar sobre o período que a gente está vivendo aqui
e agora? Mas tem muitas coisas que a gente não falou nesse vídeo que vai entrar pra história. Então, se você quiser uma parte 2, você deixa aqui nos comentários. Enquanto isso, você pode assistir este vídeo que eu vou deixar aqui pra você, super interessante, tá? Pra pensar no futuro. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!